invés de escolher assistir algo tão agressivo, assista algo que vai elevar a sua fé, acalmar a sua mente, acalmar o seu coração, como uma boa leitura, ou uma boa pregação, ou uma música, um louvor que vai acalmar o seu coração, certo? Também tem aquelas pessoas que podem, não só na hora de dormir, mas durante o dia, sente um medo tremendo, sente um medo de sair de casa. Imagina os filhos, o esposo que sai de casa e você fica em casa, né, cuidando do seu lar, ou quando você pega o seu carro e sai. Quanto medo! Pode ser que essa pessoa que gere tanto medo, medo da morte, medo de perder alguém querido, vamos ver uma realidade que possa acontecer, porque já aconteceu comigo, sabia? Comigo aconteceu o seguinte: eu era criança, onde eu morava passava um homem que se chamava Gil Gomes. Eu acho que era isso, era Gil Gomes. Era um jornal policial que mostrava roubo, sequestro, morte, tudo que era de ruim ali na cidade, na região, passava. E sem saber, né, a minha mãe na época deixava ligada essa TV e ouvindo, e eu ali indiretamente, lógico, às vezes você fica até, nossa, o que será que aconteceu com aquela moça que foi sequestrada e tal, né? E eu comecei a desenvolver um medo que não era normal. À noite, eu achava que tinha alguém mexendo na porta de casa. E eu falava, mãe, parece que essa noite eu ouvi alguém mexendo na maçaneta de casa, de entrar. Até que eu cheguei ao cúmulo de estar... Uma vez o meu pai estava dormindo e eu estava próxima, dele dormindo já, um sono pesado. E eu escutei, isso era noite, né? Mais próximo já na hora de dormir. Meu pai já estava dormindo. E eu ouvi algo serrar, sabe? Uma serra. Para mim era algo serrando assim. E aí eu falei, mãe, parece que tem alguém serrando a grade da janela do quarto. E aí eu fiquei com aquilo. E daí eu fui acalmando e minha mãe falou, não tem nada. Quando eu fui ver, vocês não acreditam o que era. Era a respiração do meu pai ali, acho que ele estava no travesseiro, ou o que estava perto ali, que eu sentia, eu ouvia, né? Sentia não, eu ouvia aquela respiração. E olha o que a minha mente fez, ela ouviu, já ligou com alguém tentando serrar a grade da janela do meu quarto. Ou do quarto, né, daquele dia ali, que estávamos em casa. E aí eu acho que a minha mãe, né, ela entendeu o que estava acontecendo e ela falou, não, a gente está assistindo muito essas coisas, vamos parar de assistir isso. E olha só, eu era uma criança, o meu cérebro já fez tudo isso. E o seu cérebro, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do imaginário. E aí um exemplo mais atual. Não sei se você escuta TV na hora do almoço, você já acorda e já liga a TV para ouvir as notícias do dia e tudo mais. Aqui em casa a gente tem esse costume de sempre estar com a TV ligada, mas não em jornais, né, em televisão, em canais católicos. Hoje o YouTube nos permite isso, mesmo que a TV aberta não esteja, então também fica um convite para você. Mas o que acontece? Você acorda, teve um assassinato, ou vamos pegar algo mais leve, um acidente de trânsito gravíssimo em determinado local. E isso de manhã, seu cérebro registrou, poxa, um acidente gravíssimo de trânsito. Na hora do almoço, você liga a TV de novo no jornal e está falando a mesma notícia. Aí seu cérebro vai somar, seu cérebro não vai achar que é a mesma, não vai entender que foi o mesmo acidente. O seu cérebro ele vai entender que teve um de manhã e um à tarde. Aí à noite você vai ouvir de novo o jornal e vai falar a mesma notícia.
Então, o seu cérebro, ao invés de entender que foi um acontecimento, ele vai entender que são 3 acontecimentos, muito mais graves e fortes do que um. Então, a proporção multiplicou 3 vezes. Isso todos os dias, o seu inconsciente, ele vai começar a acreditar que é perigoso sair de casa, que se algum familiar meu sair de casa ou eu sair de casa de carro e em determinado local, rodovia, vai sofrer um acidente gravíssimo. E aí eu vou ter um medo muito grande, eu vou ter muito medo e vai aumentar, e a todo tempo ele vai dizer, se a pessoa saiu, você está preocupada que ela saiu e pode acontecer um acidente. Por quê? Porque isso foi lá no inconsciente e gerou uma crença, e nós estamos um pouquinho mais a fundo. É uma crença do quê? De que é perigoso sair dirigindo em qualquer horário, principalmente à noite, né? Ou de dia, na rua. Por quê? Gerou uma crença. Mas como a crença é formada? A crença é formada com forte impacto emocional ou com repetidas vezes a mesma situação. Está fazendo sentido até aqui? Será que algum medo seu pode estar vindo de muitas informações que você ouve e o seu cérebro está tomando como verdade para a sua vida? Então, neste ponto, fica um convite para que você observe o que está acontecendo e interprete o que está acontecendo. E aí, você também tem o poder de escolha. Se você percebeu e interpretou que determinado comportamento, lembra do filme ou de assistir muito telejornal ou ver muitas notícias negativas, isso está interferindo na sua vida, a escolha é sua de você mudar de canal, o que você vai escolher para assistir, ok? Então, essa escolha, primeiro, perceber, interpretar e escolher, ok? Continuando aqui, eu gostaria de falar para você que estão estudando cada vez mais como deixar as pessoas mais ansiosas. Existem estudos que querem sim nos deixar mais ansiosas, principalmente através do celular. Principalmente, que é o que mais todo mundo tem celular. Hoje você olha, todos têm celular. E o próprio comércio quer te deixar mais ansiosa, porque foi comprovado que pessoas mais ansiosas, elas gastam mais. Já aconteceu isso com você? Você já se percebeu assim? Talvez você está ansiosa com alguma situação e você gastou mais do que devia e depois até pensa, poxa, eu não deveria ter gastado assim. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Comigo já aconteceu sim, já observei sobre isso também. E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, sabia que nunca houve uma geração que inventou tantas necessidades? Eu tenho que, eu preciso que fazer isso? Quantas coisas dizem para nós que nós precisamos? Quantas coisas do nosso corpo dizem que nós precisamos? Colocar silicone, por exemplo, fazer uma lipo, fazer botox. Eu preciso que o meu cabelo fique parecido com determinada atriz. Cílios postiços, eu preciso, né? Eu preciso agora fazer a sobrancelha flow. Agora a moda é flow, agora minha sobrancelha é flow. Eu preciso, né? Senão eu estou desatualizada. Eu preciso ter aquele tênis lá que estão usando. Eu preciso